Olá, amigos. A gente está aqui reunido mais uma vez para bater um papo com dois colegas, dois profissionais. Sou eu, Silvio Bromberg, mastologista do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein, e comigo está o Dr. Rafael Calix, que é oncologista clínico também do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje a gente tem com a gente o Dr. Wesley Andrade, que é cirurgião mastologista e cirurgião oncológico, e a doutora Heloísa Rodrigues, que é oncologista clínica também do Hospital Israelita Albert Einstein, aqui do Centro de Oncologia. Hoje a gente vai falar um assunto que é um pouco controverso. A gente vai falar um pouquinho sobre gestação e câncer de mama. A gente sabe que mais ou menos hoje a gente encontra uns 11% de pacientes abaixo de 45 anos com câncer, e ao mesmo tempo a gente tem um aumento da idade em que essas pessoas, essas mulheres, começam a engravidar pela primeira vez. Então hoje a gravidez ela vem mais tardiamente, e ao passo que a gente está tendo também um diagnóstico do câncer em idades mais jovens, principalmente acima de 35 anos. Então esse assunto é um assunto bem importante, e ele vem bem à tona, e a gente vai discutir um pouquinho sobre ele. Tem uma meta-análise que saiu esse ano, até onde o Steven Nerold, que é de Ontário, participou, com 7.500 pacientes, e que eles analisam a relação entre o período que a pessoa teve o câncer de mama e a gestação. Então, por exemplo, ele fala que para as mulheres que engravidaram pelo menos um ano antes de ter câncer de mama, elas tinham em 5 anos, numa meta-análise, uns 87% de sobrevida global, em relação depois que tiveram câncer, obviamente. Para aquelas mulheres que tinham câncer, que tiveram câncer durante a gestação, e a gente vai definir isso daqui a pouco um pouquinho melhor, tinham 82% de sobrevida global. No entanto, para aquelas mulheres que tiveram câncer e engravidaram depois, nessa meta-análise, ele achou 96% de sobrevida global, mostrando que ter câncer e engravidar depois, aparentemente, gerou um prognóstico melhor. Então, apesar desses resultados aparecerem de uma certa maneira paradoxal, eu queria dividir a nossa conversa de duas maneiras. A primeira, onde a gente discutisse um pouquinho sobre gestação associada ao câncer de mama, e depois a gente fala um pouquinho sobre pessoas que tiveram câncer de mama e engravidam posteriormente. Então, falando um pouquinho sobre gestação e associada ao câncer de mama, Wesley, você queria definir o que a gente considera gravidez e gestação e câncer de mama em termos de período? Só durante a gestação, na lactação também? O que você viu disso? Conceitualmente, câncer de mama e gestação é definido como aquele câncer de mama que acontece durante o período da gravidez, até um ano após o parto, ou a qualquer momento durante o período de lactação. Suponhamos que a mulher até ultrapassou o período de um ano pós-parto, mas ela continua amamentando. Isto ainda é caracterizado como câncer de mama durante o período lactacional. Você tem alguma ideia da incidência? Você chegou A incidência é mais ou menos um caso, de 1 a 3 casos a cada 10 mil nascimentos vivos. Pouco. Que é pouco. E mais ou menos em torno de 20% das mulheres têm câncer de mama antes dos 30 anos de idade, que é um perfil muito baixo de paciente, mas aproximadamente 20% das mulheres estão com câncer de mama abaixo de 30 anos de idade, ela está grávida naquele momento. Entendi. E me fala uma coisa, faz diferença a pessoa estar grávida durante a gestação ou durante o período lactacional? Porque existe uma ideia de que os prognósticos são diferentes. Você tem algum comentário sobre isso? Existem alguns dados na literatura falando que durante a gravidez, durante a amamentação, o prognóstico é um pouco pior do que durante a gravidez. Então, aquele câncer se manifestou durante o período lactacional é um pouco pior do que o que se manifestou durante o período da gravidez propriamente dita.
Eu não consegui entender nenhum fator fisiológico associado a isso. Eu imagino que durante o período da lactação a mama continua muito mais túrgida, e isso se torna mais difícil para a paciente detectar uma lesão palpável ou procurar um médico, mas isso é uma opinião pessoal. Eu não consegui identificar na literatura um subsídio, um substrato fisiopatológico para determinar por que seria pior durante a gravidez. O que eles alegam, só para complementar, é que assim, você tem uma alteração no sistema imunológico, onde ainda existe uma debilidade do sistema imunológico no período lactacional, tem um aumento importante da rede linfática dentro da mama, e você tem uma espécie de associação a fenômenos inflamatórios que estão acontecendo na mama nesse momento. E que isso, teoricamente, eles tentam justificar o pior prognóstico na lactação. Eu ia perguntar se vocês sabem algum dado sobre estadiamento ou diagnóstico na dependência de que trimestre, por exemplo, ocorre o diagnóstico, ou na lactação, se isso muda de um para outro. Eu não conheço um dado assim. Também não conheço. Sabemos que, no geral, essas pacientes, quer seja diagnosticada na fase gestacional ou na fase de lactação, os tumores tendem a ser de um tamanho maior em relação a paciente da mesma faixa etária não grávida. São estádios mais avançados. São estádios mais avançados. Mas em geral, isso não depende da lactação versus da gravidez. Eu também desconheço algum dado que compare entre esses dois períodos, gestacional e pós-gestação, né? Na lactação existe uma diferença do estadiamento. Eu acho que essa questão do prognóstico do câncer relacionado à gestação ainda é um pouco controversa, se de fato é uma doença pior do que o câncer fora da gestação, fora desse período. Mas, então, eu acho difícil a gente, até por isso fica um pouco complicado de entender as razões para isso. Alguns dados mostram que se você controlar para o estadiamento e outros fatores prognósticos, essas pacientes vão ter um desempenho tão bom quanto as pacientes que tiveram um câncer diagnosticado fora da gestação. Mas realmente, de fato, uma meta-análise acabou mostrando que talvez o câncer relacionado à gestação tivesse um pior prognóstico, especialmente nesse período da lactação. Tá. Agora, do ponto de vista de estadiamento, então a gente sabe que costuma ser um pouco mais avançado o estadiamento ao diagnóstico durante a gestação. E do ponto de vista biológico, como é a distribuição dos casos em termos de receptores hormonais, HER2, para mulheres diagnosticadas ao longo da gravidez ou lactação? Muda em relação à porcentagem das não grávidas? Como é que é isso? Isso muda, sim, e vai estar primordialmente relacionado à idade do diagnóstico. Como a gente está falando de pacientes jovens, a maioria dessas pacientes jovens vão ter tumores mais agressivos com menor índice de receptores hormonais, aproximadamente de 30% a 35% apenas as mulheres grávidas vão ter receptores hormonais positivos, então a maioria vão ser triplo negativos, vão ser HER2 superexpressos, mas imagino que muito mais relacionado à idade do diagnóstico. Nós estamos falando de pacientes fora da idade de ser rastreadas, vão ter tumores muitas vezes diagnosticados por ela própria, já quando são tumores grandes, de forma inesperada, justificando também o volume de doença maior, além de uma biologia tumoral mais agressiva. Wesley, quando você pega uma paciente dessa, como você faz o que você pede de exames de imagem em relação à mama? Por exemplo, pode fazer mamografia durante toda a gestação, pode fazer ultrassom, ressonância? Queria que você comentasse alguma coisa. O exame de eleição durante o período gestacional vai ser o ultrassom. O ultrassom vai permitir te direcionar se aquela alteração palpável da paciente está mais relacionada a uma lesão cística, a uma galactocele ou a um nódulo sólido, e vai te definir algumas estratégias de avaliação. A mamografia deve ser feita primordialmente após a 12ª semana, com o uso de avental de chumbo com proteção abdominal. Eventualmente pode ser feita antes também, com o avental de chumbo. Ressonância magnética das mamas. A gente vai ter o problema principal relacionado ao uso do gadolínio. A ressonância em si, ela não tem nenhum efeito deletério durante a gravidez, para avaliação de qualquer patologia. O problema está vinculado não à ressonância em si, mas ao uso do gadolínio, que é o principal contraste
utilizado nessas pacientes. Então a gente tenta evitar a ressonância para essas pacientes, normalmente não se indica. Exatamente. Serve para alguma coisa fazer uma ressonância sem gadoline? Vai servir quando a gente já está diante de um diagnóstico de câncer de mama e eu quero primordialmente estadiar essa paciente. A ressonância sem contraste, ela tem uma finalidade de poder estadiar o osso em detrimento da cintilografia óssea, podendo ser utilizada também para avaliar eventualmente o pulmão e o fígado quando você tem uma suspeita de metástase, você não quer utilizar e não vai utilizar tomografia ou PET scan. Então você tem um nódulo suspeito no raio-x de tórax da paciente ou tem um nódulo suspeito no fígado a ultrassom e você vai ter que gerenciar, você vai fazer uma biópsia baseada nesses estudos, vai pedir uma ressonância sem contraste. Dielo, como você estadia essas pacientes em termos de exame? Como que a gente procede? O que pode e o que não pode? Bom, a princípio a indicação de exames complementares na gestação é igual à indicação, a necessidade, né, de exames complementares para o estadiamento do câncer durante a gestação é igual à da paciente não gestante. É claro que existem nas pacientes com doença localmente avançada a necessidade de um estadiamento sistêmico que deve ser particularizado na grávida, né? Então, a ressonância com contraste a gente não vai usar, a tomografia também não é um método de escolha, e aí a gente vai lançar mão de um raio-x de tórax, um ultrassom de abdômen, avaliação hepática. No caso de dúvida, aí a ressonância para avaliar o fígado sem contraste, e também a ressonância de coluna, principalmente torácica e lombar, na investigação de metástases ósseas. Entendi. E o painel genético, né, as plataformas gênicas, você acha que cabe nessa... A gestante pode fazer? Vamos supor que você tem uma biópsia e você quer saber teoricamente se você vai fazer determinado tratamento ou outro. Cabe um oncotype, um mamaprint nessas pacientes? Acho que cabe dentro da indicação clássica desses painéis fora da gestação, né? É claro que talvez na prática a gente não tenha tanta necessidade de usá-los, porque justamente são pacientes com diagnóstico mais avançado ou muitas vezes triplo negativo, acaba não se encaixando. Mas se necessário poderia pedir. Mas se necessário, né? Eu só acho que biologicamente a gente não sabe se o comportamento é exatamente igual. Não tem, na verdade, essa referência. Nós não temos essa referência. Eu nunca vi pelo menos uma coorte de pacientes cujo oncotype tenha sido acompanhado nas mulheres que trataram durante a gravidez. Então, mas assim, em princípio poderia ser feito, mas biologicamente o comportamento não necessariamente é igual. Então, enquanto na mulher fora da gravidez eu diria, ok, se o oncotype vem em baixo risco, eu me sinto confortável em poupá-la da quimioterapia, eu não sei se isso necessariamente é verdade para a mulher durante a gravidez. Óbvio que ela também tem, coincidentemente, um tumor maior, né? Eu nunca vi dado de oncotype em mulher gestante. Acaba não precisando quase nunca pelo estadiamento local. Mas acho que em linhas gerais, né, na ausência de dados e levando o princípio de que a gente deve tratar essas pacientes o mais próximo, acho que tanto não subtratar e também não supertratar com relação à paciente que é diagnosticada fora da gestação. Sim. E agora pensando em tratamento em relação à cirurgia, Wesley, vamos lá. Quando fazer, o que fazer, então vamos pensar primeiro, teoricamente, quando fazer. Existe uma fase que não devemos operá-la ou podemos operar de cara? Como que funciona? Então, no geral, a gente vai evitar a cirurgia nas 12 primeiras semanas de gravidez, porque nessas 12 semanas de gravidez tem um maior risco de perda fetal e deveria ser evitado. Após a 12ª semana de gravidez, ficaria mais fácil de estar indicando no segundo trimestre, no terceiro trimestre, mas primordialmente a indicação cirúrgica vai depender muito do alinhamento junto com o oncologista clínico da estratégia de tratamento para essa paciente. De repente, se essa paciente for candidata à quimioterapia neoadjuvante, ela deveria começar com a quimioterapia neoadjuvante. E sobre a cirurgia, a gente vai ter a questão, vai fazer cirurgia conservadora, associada à radioterapia no pós-parto, vai fazer mastectomia nesse momento, então precisa ser discutido de uma forma multidisciplinar para entendermos a estratégia global da paciente referente à cirurgia. Suponhamos que essa paciente não vai fazer quimioterapia
nem neoadjuvante, nem adjuvante durante a gravidez, e essa paciente esteja no primeiro trimestre da gestação, difícil seria fazer uma cirurgia conservadora e postergar a radioterapia até o final de toda a gravidez. Então isso precisa ser contemporizado também. Quando você faz uma cirurgia, vamos supor que a indicação seja uma mastectomia, cabe algum tipo de reconstrução? Neste caso, eu estou entendendo que ela vai ter duas circunstâncias. Um tumor muito grande, localmente avançado, que está me indicando uma mastectomia, então ela iria para avaliação de tratamento citotóxico primário, ou ela tem uma doença multicêntrica e que não vai tomar quimioterapia, ou iria optar por uma mastectomia nesse momento. Ou ela prefere operar. Ou ela prefere operar também, outra circunstância. Formalmente deve ser evitada a reconstrução neste cenário decorrente das alterações gravídicas que vão acontecer na outra mama. Eu particularmente já fiz reconstrução já com prótese expansora na paciente, e uma coisa que eu achei formidável, à medida que a outra mama foi se desenvolvendo durante a gravidez, eu consegui inflando a outra mama e foi acompanhando o volume e teve um resultado estético muito satisfatório, a paciente ficou muito bem. Né? Eu acho que é uma alternativa interessante. Na literatura tem esse apoio já, ou assim, já existem algumas publicações mostrando o uso do expansor. Exatamente. Então, eu acho que realmente é uma coisa que é legal e que a gente não tem muito essa ideia, a ideia de fazer a cirurgia radical e não fazer nada. E eu acho que o expansor não atrapalha nada. De forma alguma. Mas tem mais uma questão que é importante ainda, que é o linfonodo sentinela. Outra questão bem controversa, classicamente os pacientes deveriam ter axila esvaziada, dissecada, ainda que N0, mas quando a paciente é efetivamente N0, eu faço frequentemente com tecnésio, não uso azul patente. O azul patente ele é proscrito durante a gestação porque ele dissocia a oxihemoglobina em carboxiemoglobina, levando a hipooxigenação fetal com risco de óbito fetal. Então, azul patente é completamente proscrito nesse cenário. Uso tecnésio, apesar de substância radioativa, a dose de radiação é muito baixinha, o que chega no bebê é muito pequeno, então poderia ser utilizado nos pacientes CN0. Você também faz isso? Dá para fazer linfonodo sentinela normalmente com tecnésio? Tudo igual, estão acompanhando todo mundo, aqui, tá bom. 100% alinhado. Que bom. E acabando a cirurgia, né, a gente vai mandar para vocês, obviamente, a paciente. Deixa eu só voltar um pouquinho. Então você fala assim, a gente prefere não operar nas 12 primeiras semanas. Nós não vamos tratar de jeito nenhum nas 12 primeiras semanas. O que a gente fala para essa mulher, assim, na prática, casos reais? Eu não lembro de ter tido alguém, graças a Deus, nas 12 primeiras semanas com um diagnóstico. Mas o que a gente fala? Porque é proibido proceder com abortamento. Isso não é risco para a mãe, então não entra nos critérios de aborto. Se eu digo não dou químio, você diz eu não opero, então o que a gente está oferecendo para essa mulher? É uma decisão bem compartilhada com a paciente. Ano passado eu tive uma paciente médica nesse cenário, assim, então foi bem compartilhado. Ela já chegou na 7ª semana já de gravidez com tumor na mama, e eu consegui empurrar um pouquinho. Mas se ela tivesse mais precoce, a gente tinha que dividir com ela. Ela vai ter paciente que pode ter um risco de abortamento. Ela assina um termo de consentimento junto do time multidisciplinar, com o colega anestesista também. Mas se isso é bem dividido, ela aceita isso daí, é tranquilo. Outro problema importante também é eventual risco de malformação fetal decorrente das drogas utilizadas no procedimento anestésico. Então vai ter essa questão meio ética aí. E o abortamento é pela anestesia? O que do ato cirúrgico é que aumenta o risco de abortamento no primeiro trimestre? Na verdade é anestésico. É anestesia. É anestésico, exatamente. Então o anestesista faz parte da tomada de decisão. Por isso que eu coloquei que o colega anestesista vai fazer também um termo de consentimento bem claro e transparente com o paciente. Normalmente elas fazem o workup de estadiamento nessa fase. E assim, o desejo, elas vêm, obviamente, acabou de engravidar e o desejo de maternidade é tão grande que elas preferem esperar. Então elas, assim, na minha experiência pelo menos, elas preferem esperar fechar 12 semanas e não arriscar. Eu já tive paciente assim. E não tive muito problema em tentar ficar convencendo. A gente consegue gerenciar. Ela chegou hoje, ela está com 6 semanas, marca a cirurgia, vai fazendo toda essa avaliação. E é uma avaliação que é complexa no sentido de você preparar um cenário. Por exemplo, eu opero minhas pacientes em um hospital que tem estrutura de maternidade, lógico. Porque se ela tiver algum problema, obviamente nessa fase não de parto prematuro, mas assim de sangramento, algum problema, opero com um colega obstetra
fazendo parte do time cirúrgico para monitorizar a mãe, monitorar o bebê, para nós médicos nos resguardarmos também do ponto de vista médico legal também. Tá. Elô, entrando um pouquinho agora na neoadjuvância, ou mesmo adjuvância durante a gravidez aí no segundo, terceiro trimestre, eu queria que você falasse um pouco aí o que não pode, o que pode em termos de seleção de drogas. Então, como você falou, a gente também não vai iniciar nenhum tratamento sistêmico antes das 12 semanas, né, no período aí de organogênese do feto, e que essas drogas teriam um risco teratogênico muito grande. A partir dessa idade gestacional, e a indicação, as quimioterapias clássicas, elas são relativamente muito seguras, né, durante a gestação, como antraciclina, ciclofosfamida e taxano. Claro que existe uma possibilidade de uma perda fetal ou de um parto prematuro, um bebê que nasça pequeno para a idade gestacional, mas não existe a quimioterapia no segundo e terceiro trimestre é bastante segura e não deve ser postergada por conta da gestação. Fator de crescimento tem algum problema? Também não. Também pode ser usado normalmente. Tá. Antieméticos, as drogas de suporte. O que a gente vai ter aí uma restrição durante a gestação são os inibidores de HER2, né? Trastuzumab, existem dados que mostram que causa oligodrâmino, então é proscrita durante a gestação. E para pertuzumab a gente não tem dados também de segurança, então a terapia anti-HER2 fica toda para o pós-gestacional. Elô, quando você está fazendo químio uma paciente dessa, quanto tempo antes do parto você suspende? A gente tende a fazer esse acompanhamento bem de perto com o obstetra, né, e programar para que o último ciclo de quimioterapia seja em torno das 35 semanas ou até 3 semanas antes da data programada do parto. E aí é obrigatório que seja um parto, obrigatório que seja um parto mais controlado, uma cesárea. Uma cesárea, uma coisa assim. Embora não seja contraindicado, que eu saiba, não é contraindicado se a mãe deseja fazer um parto normal. Eu também acho que não. Se a paciente já passou do nadir da quimioterapia, ela está com função hematológica ok, em princípio não tem uma contraindicação. Um parto normal, sim. E a platina pode ser usada? A platina, no cenário de pacientes com câncer de mama, a gente não tem tantos dados durante a gestação, mas é uma medicação que se usa para tratamento de câncer relacionado à gestação a outros tumores, né? Não pode ser usado. Cervical, então eu acho que a gente poderia, na indicação de platina, poderia ser bem-vinda. Existe algum senso em você proteger o ovário dessa paciente para ela ter futuras gestações? Existe isso? Como é que você faria isso? Existe alguma coisa? Não sei, estou perguntando. Durante a gravidez? E especificamente durante a gravidez eu não estou muito familiarizada. Fora que os ósseos dela, nesse momento, durante repouso, a gravidez, eles estão em repouso. Então, teoricamente, ela está protegido. Tipo, ela está bloqueada pela própria gravidez, imagino, né? Eu não sei, eu estou perguntando, me veio agora. Eu desconheço o dado de fertilidade nessas pacientes, né, que fizeram quimioterapia durante a gestação. Tá, agora Elô, essa moça então tem o parto e do ponto de vista de amamentação, todas as drogas são proscritas para amamentação, Isso. Portanto ela não vai amamentar e vai continuar a adjuvância. E o mesmo vale para a hormonioterapia? O mesmo vale para a hormonioterapia, né, a hormonioterapia... essas pacientes, então, elas obviamente estão na pré-menopausa, a gente teria tamoxifeno para oferecer e é teratogênico e também não deve ser administrado durante a lactação. Tá. Entendi. Quer dizer, a menorreia dela você não vai considerar a menopausa. Agora, tem alguma coisa a mais de gestação acho que é isso. Em relação às drogas, ao tratamento sistêmico, acho que era isso. Agora pensando um pouquinho em pacientes que tiveram câncer e engravidam depois. A gente tem alguns dados, os últimos dados desde 2013 mais ou menos para agora, mostram que essas pacientes, em vários tipos de estudos com metodologias boas ou não, mas até no geral mostrando que essas pacientes têm um prognóstico melhor.
Há quem advogue e fale que existe um defeito nos estudos que eles chamam de Health Mother Effect, que é quando as pacientes que tinham situações melhores evoluem melhor, porque aquelas que têm situações piores não vão nem chegar a engravidar, nem poder engravidar, vias de etc. seleção. Então, eles acham que tem esse desvio de seleção. Mas assim, tem algumas pessoas, alguns autores que eu vi que são muito estudiosos disso, e eles são frequentes nos trabalhos, tentando levantar esse estandarte. E nessa revisão que eu citei no começo, é muito forte essa evidência, né? E então a primeira pergunta que eu falo assim, quando uma pessoa ela teve o câncer e quer engravidar, quanto tempo depois você fala para ela, tá liberado, vamos engravidar? Como você analisa a situação e sugere para ela? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta exata ainda, né? A gente não sabe quanto tempo do término do tratamento também algumas dessas pacientes engravidaram, né? Em que período que é seguro se liberar para gestação. A gente acaba orientando que se engravide depois de 1 ano e meio, 2 anos do término do tratamento, se a paciente, por exemplo, não está em uso de hormonioterapia. Se ela está em uso de hormonioterapia, esse período também pode ser recomendado, né? Lembrando de que ela vai ter que fazer aí um período de washout da hormonioterapia de em torno de uns 3 meses para dar início à tentativa de gestação. Se essa interrupção, para as pacientes que estão em uso de hormonioterapia, se essa interrupção do tratamento vai ter um efeito deletério, a gente não sabe. Esses estudos mostram, né, colocam todas no mesmo saco de todo mundo que teve, que ficou grávido depois, que teve uma gestação depois do diagnóstico, mas quantas dessas interromperam o tratamento preconizado, né, a gente não tem tanto esses dados. Existe um estudo prospectivo que está sendo feito, elegendo as mulheres que querem engravidar depois da gestação, avaliando se vai ter algum efeito deletério em interromper a medicação até por 2 anos, né? Entre o período de engravidar, do parto e lactação. Então a gente ainda não tem certeza de que esse seja um período seguro, mas é o que se preconiza. Né? Não é raro, na verdade, eu já tive 2 pacientes que pediram para interromper a hormonioterapia, a gente interrompe no 2º, 3º ano da hormonioterapia, elas engravidam, têm o filho, volta e fala, não, Rafael, eu quero mais 1 ano para poder amamentar meu filho. De intervalo, e as 2 vezes eu falei ok, e depois vamos recomeçar a hormonioterapia. Tem uma que você mesmo com intervalo de quase 2 anos você já introduz. Porque a hora que uma mulher tem um filho, aquilo é maior do que mas o dado o raciocínio é empírico, é totalmente empírico. A gente conta com aquele carry-over effect benéfico protetor dos 2 ou 3 anos iniciais da hormonioterapia para dar aquele intervalo de 2 anos. Mas eu explico que tem um risco maior, né? Agora, tem alguns colegas, por exemplo, quando a paciente é HER2 positivo ou triplo negativo, que preferem passar os 3 anos de maior risco para liberar. Na verdade, não existe também um consenso absoluto sobre isso, né? Em termos de, que nem você falou, liberar com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para engravidar, também não existe, levando em consideração o subtipo molecular. E até porque hoje o prognóstico da mulher HER2 positiva é maravilhoso, é tão bom quanto ou melhor do que da não HER2 positiva, né? Um outro negócio interessante, um outro dado interessante é a segurança de que você vai ter uma gravidez a termo com um filho normal depois de ter feito um tratamento, né? Então o prognóstico obstétrico, o prognóstico do recém-nascido, ele é tão bom para mulheres que já trataram anteriormente um câncer, quanto para as que não trataram um câncer, né? Sim. Isso tem algumas séries grandes aí mostrando que é perfeitamente seguro falar para a mulher, olha, a tua gravidez depois de um tratamento de câncer, ela é tão segura quanto e vai ter um filho tão saudável quanto. O que tem publicado é um artigo mostrando em relação ao status receptorial. Se você tiver paciente que é receptor negativo, sim, desprezando o HER2, né, mas se você tem paciente HER2, receptor estrogênio negativo ou receptor estrogênio positivo, não faz diferença em relação ao tempo que você libera a gestação. Quer dizer,
Esse é um dado que tem, mas não foi considerado R2, isso é uma publicação de 2013. Então, é mais um sinal. Mas é um assunto, enfim, é um assunto bem atual, eu acho, porque a gente tem mais pacientes, apesar estatisticamente não estar tão abalado isso de maneira geral, mas a gente vê muitas pacientes jovens hoje e, paralelo, realmente gestações em idade mais avançada, né? Então, a gente tem o atraso, né, na primeira gestação, que faz parte do estilo de vida moderno da mulher e um aumento do câncer de mama. A gente está tendo um overlap mesmo, um overlap. Né? Então, assim, E essa questão do momento em que a gente vai liberar para engravidar também é bastante significante, porque essas mulheres, as que não precisarão fazer um tratamento eventualmente, estão ali no período crítico. Então, não tem, o fato de interromper o tratamento é uma prática usual, relativamente né, nesse grupo de pacientes. Uma última pergunta para vocês dois, que eu não sei. Se uma mulher irradiou no passado uma mama, ela consegue amamentar desta mama ainda ou não? Ou a glândula fica totalmente... Então, a gente está falando que o paciente fez cirurgia conservadora, já perdeu um pouco do volume da mama, já irradiou o restante. O principal fator é a radioterapia. A radioterapia diminui a quantidade de leite ou até elimina a quantidade de leite desta mama. A outra mama preservada funciona por 2 normalmente. Tá. Tá bom. E só ressaltando agora que você falou da radioterapia, acho que só para deixar claro mais uma vez, né, que a radioterapia é proscrita em qualquer momento durante a gestação. Só é liberada depois do parto. Isso. E o tratamento a gente não comentou de radioterapia porque o tratamento é o standard, é o padrão. Não tem diferença. Né, tanto que a gente não chamou radioterapia. Tá bom. Tem alguma consideração? Não, acho que era isso, mas... Tá bom, eu queria agradecer, foi ótimo. Obrigado, Wesley. Obrigado, Elo. Obrigado eu que queria pelo convite. agradecer o convite. Obrigado. Obrigado.